formal para poder começar essa nossa oficina, né? Então, hoje a gente vai ter uma oficina de ética e nós vamos tratar de um assunto que é o terror da prova, né? O terror da prova. Eu estou abrindo aqui o meu slide, né? Mas antes de qualquer coisa, vocês conseguem me ouvir bem e me ver bem? Como que está meu áudio? Como que está meu vídeo? Me dê um O feedback. áudio tá bom, professor. O áudio tá perfeito. A imagem tá meio desagradável, né? Rapaz, um homem bonito desse, Eliezer, pô, pelo amor de Deus, né? Então, um homem belo desses aparecendo aí logo pela manhã, né? Assim, eu não sou tão bonito quanto o professor Igor, né? Mas eu faço o meu esforço de estar aqui hoje para tratar do nosso aulão de ética. E, gente, olha só, hoje eu separei aqui para vocês um tema que é bastante recorrente, que é comum de se cair na prova da OAB e que ele tem trazido uma certa dificuldade de entendimento para alguns alunos, que é a sociedade de advogados. Né? É bom que eu estou falando aqui com o nosso mestre, professor Igor, que ele trabalha com direito empresarial, e no direito empresarial a parte societária é uma parte bastante envolvente, né, mestre Igor? Eu tenho certeza que falar de sociedade em direito empresarial é algo comum, é algo recorrente e é algo, de fato, bastante envolvente. E eu vou começar a nossa live de hoje falando da sociedade de advogados. E, gente, sociedade de advogado, ela tem muita coisa que é muito dela. Tem muita situação da sociedade de advogado que é muito própria a ela, né? E isso tem trazido uma certa dificuldade de entendimento para a prova da ordem, né? Então, muitos de vocês, quando vão fazer a prova da ordem, não se ligam direito nos detalhes da sociedade de advogado, e isso daí precisa ser ressaltado, porque ela é uma sociedade que é muito própria, que é muito específica, que vai trazer ali questões que são muito relativos e referentes apenas à sociedade de advogados. Em primeiro lugar, nós, como advogados, a gente não a gente não é empresário como outras funções. Né? Eu tenho certeza que muitos de vocês, quando escolhem a advocacia para trabalhar, vocês pensam em ganhar dinheiro. Nós pensamos em ganhar dinheiro. Né? A gente pensa em ficar rico. Eu estava vendo aí o professor Igor falando, né? Ficar rico assim como o professor Igor, ter o tanto de posses e bens como o professor Leonardo Paixão, que são advogados referências na área, né? Onde eles estão. Agora, um boteco igual o professor Jair. Eu tenho que ser sempre rico, né? Vocês têm que manter o foco nesse pessoal que tem muito dinheiro, o Jair, o Igor, o Léo Paixão, todos milionários e muitos deles passando aí por sociedade de advogado. Porque a primeira coisa que a gente entende, né, pelo menos eu vejo isso muito claramente, é que como é que pode se montar essa sociedade? Vocês, quando se formam, vocês se reúnem aí. O Eliezer, ele se reúne com o Jardel e resolvem fazer uma sociedadezinha de advogados. Mas como que funciona, professor? De que jeito que eu faço a minha sociedade de advogados? Gente, se liguem. A sociedade de advogado, ela funciona diferente das sociedades comuns. Primeiro ponto, eu só posso me associar com outro advogado. Tá? Então, a sociedade de advogado, ela já vai prever essa ideia de que um advogado só se associa com outro. Ela pode ser montada nos moldes de uma sociedade simples, mas eu tenho que ter dois advogados inscritos na OAB para montar essa sociedade. Então, ó, primeiro ponto, primeira coisa que vocês têm que pensar. A sociedade simples da advocacia, ela é formada por dois advogados, no mínimo, e eles têm que ser advogado. Professor, por que você está falando isso? Porque é proibido um advogado se associar com alguém de uma outra área. Então, eu, como advogado, eu não posso me associar com um contador. Um dia desses, né, um aluno que era contador, ele é contador e está fazendo curso de direito, ele me perguntou exatamente isso. Ele falou, eu sou contador e eu quero aliar a minha advocacia, né, que é essa função que eu estou agora, né, de advogado, eu quero aliar isso com contabilidade
e eu quero atuar com as duas coisas. Eu vou fazer um mega escritório de contabilidade e direito. Eu falei para ele, ótimo, você vai fazer isso e eu vou te denunciar na OAB, porque você não pode fazer esse tipo de coisa. Senhores, parece elitismo, né? Fica parecendo uma coisa de elite, mas advogado não se mistura com outra profissão. Então, eu quero montar uma sociedade simples de advogado. O que eu vou precisar? No mínimo 2 advogados inscritos na OAB e que queiram se associar, né? Essa sociedade, depois que eu monto, eu vou poder exercer a advocacia em conjunto, mas isso eu vou falar já já. O que eu preciso saber? Sociedade simples de advogado, no mínimo 2 advogados inscritos na OAB. Não se pode associar advogado com pessoas que não sejam da advocacia. Segundo lugar, professor, mas espera aí, eu quero advogar, mas eu quero montar um escritório. E nesse escritório eu não quero ter um sócio. Eu quero advogar sozinho dentro do meu escritório e que seja reconhecido na OAB. Como que eu faço, professor? O que eu vou fazer? Nesse caso, senhores, você pode montar uma sociedade chamada de unipessoal. O que é a sociedade unipessoal? O nome aqui já é bastante esclarecedor, né, meu povo? Vamos entender. Unipessoal, uma pessoa. A sociedade unipessoal é aquela que é formada por apenas um advogado. E a função desse advogado aí é ele sozinho, monta o escritório dele, cria essa pessoa jurídica, que é o escritório que ele tem, e a partir de agora ele vai ter uma PJ responsável pelo escritório dele. Gleidson, mas qual é a vantagem para um advogado em montar uma sociedade unipessoal? Muitas vantagens. Porque aí ele vai ter uma pessoa jurídica que vai ser diferente da pessoa física dele. Essa pessoa jurídica vai poder contratar, vai poder negociar, vai poder fazer uma série de coisas que ele sozinho poderia fazer, mas lhe daria muito problema. Então, o advogado sozinho, ele pode constituir um escritório e formar uma sociedade unipessoal. Só que aí se liguem, meu nome é Gleidson Bonfim da Cruz, eu sou advogado Gleidson Bonfim da Cruz. Qual vai ser o nome do meu escritório? Gleidson Bonfim da Cruz. Ora, o meu escritório ele vai ser o nome da sociedade. Né? Ele vai ter um nome, o meu nome pessoal vai ser o nome da minha sociedade. Senhores, na hora de se montar os escritórios de advocacia, o nome do advogado ele tem que compor o nome do escritório. Se for uma sociedade simples, 2 advogados se reunindo ali para montar um escritório, Gleidson Bonfim e João da Silva. Eu posso colocar Bonfim e Silva, advogados associados. Né? Nesse tipo de caso aí, eu tenho 2 advogados que se reuniram, montaram uma sociedade simples, e aquela sociedade ela vai ter o nome dos próprios advogados. Agora, se é um advogado único, ele pode montar uma sociedade unipessoal e o nome do escritório vai ser o nome dele. Gleidson Bonfim da Cruz, né? E ali, aquele nome, ele vai concentrar todas as atribuições que eram daquele advogado, agora naquela nova pessoa jurídica. Qual é a vantagem de se fazer isso? Ora, de desvincular a sociedade, de desvincular todos os processos do nome exclusivo da pessoa. Inclusive, lá na frente, isso daí ele pode ser negociado, né? Essa pessoa jurídica, ela pode ser alvo de negócio, pode ser alvo de sucessão, por exemplo. Então, por exemplo, eu, Gleidson Bonfim da Cruz, eu sou advogado, não criei uma pessoa jurídica, não criei uma sociedade unipessoal, não criei. Faleci e deixei um filho que também é advogado. Como eu não criei, os meus processos particulares, eles não vão para o meu filho automaticamente, porque eles, em tese, vai ter que ter uma troca de advogado, outra pessoa vai ter que assumir, não vai ser automaticamente para o meu filho, porque eu não criei a PJ. Agora, por outro lado, eu, Gleidson Bonfim da Cruz, criei uma pessoa jurídica, Gleidson Bonfim da Cruz, PJ, né, para tratar do meu escritório de advocacia. No momento em que eu falecer, essa pessoa jurídica ela vai fazer parte do espólio que vai para os meus herdeiros, e aí já é uma grande facilidade.
Então, entendam, professor, existe vantagem em se criar uma pessoa jurídica da advocacia, mesmo que seja uma sociedade unipessoal? Opa, existe. A vantagem maior que a gente já enxerga no momento inicial aqui é a questão sucessória. Porque quando eu crio essa pessoa jurídica, ela vai compor o meu patrimônio e eu vindo a falecer, isso vai ficar para o meu espólio. Agora, professor, que mais de vantagens, que coisas a mais que a gente pode ter como características da sociedade de advogado? Primeiro lugar, meu povo, se liguem. Se eu tenho um sócio e eu quero criar uma sociedade com ele, eu vou ter que inscrever a minha sociedade na seccional aonde eu vou atuar. Então, por exemplo, eu e o professor Igor, a gente resolve montar uma pessoa jurídica da advocacia e a gente vai começar a atuar. E aí, o que a gente vai fazer? Nós vamos inscrever o nosso escritório aqui no Distrito Federal, a BDF. Eu não vou precisar passar por uma junta comercial. Não vou precisar ir para a junta comercial, fazer um registro lá. Eu vou registrar o meu escritório no Conselho Seccional do Distrito Federal, que é onde nós pretendemos advogar. É interessante isso, né? Porque nós, na advocacia, não somos comércio. Tá? Então, eu não sou um comércio. Eu não vou fazer um registro em junta comercial. O que eu vou fazer? Eu vou pegar o meu contrato, que é o meu ato constitutivo, que é o ato que cria a sociedade de advogado, vou pegar aquele meu contrato, vou até a OABDF e lá eu vou registrar o meu contrato na OABDF. Ué, professor, por que não é na junta comercial? Filhão, deixa eu te explicar. Não é comércio. Não se trata de comércio. A OAB, ela não é um comércio. O direito, a advocacia não pode ser alvo de comércio. Então, eu não vou na junta comercial fazer aquele registro. Então, aí, ó, juntei 2 sócios e eles querem começar a advogar. O que eles fazem? Escrevem, fazem um contrato de sociedade deles, vão pegar aquele contrato, aquele ato constitutivo, vão até a OAB da seccional onde eles pretendem montar o escritório. E lá eles vão fazer o registro. Não passa pela junta comercial. Professor, mas espera aí. Você está falando que tu e o Igor vão montar um escritório, se for no Distrito Federal, vocês vão na OABDF? Isso. Se for em Águas Lindas ou OAB Goiás, exatamente. Então, esse advogado, ele deve fazer a inscrição no Conselho Seccional onde ele vai advogar. Porque, prestem atenção, o advogado, no mesmo Conselho Seccional, ele não pode participar de 2 sociedades diferentes. Porque pode haver conflito de interesse dentro da sociedade. Se ligue. Deixa eu ver a pergunta. Então, deixa eu ver se eu entendi. Se for criada uma sociedade simples, caso um dos sócios venha a falecer, não há necessidade de fazer um subestabelecimento para alterar a indicação de novo patrono. E exatamente isso, Jardel. Por que não é necessário? Porque a gente vai ver uma das características, que está até aí no slide que está sendo passado para vocês, é que a procuração ela vai ter o nome individual de todos os advogados que estão naquela sociedade. Então, por exemplo, eu sou sócio do professor Igor, e aí um cliente contratou a nossa sociedade, o nosso escritório, para representá-lo. O que vai acontecer? Quando o cliente nos passa uma procuração, na procuração vai ter o meu nome e ele vai ter o nome do professor Igor. Eu faleci. Ora, aquele cliente, ele continua sendo cliente do escritório. Não vai ter um subestabelecimento, não vai passar para um novo advogado, porque o escritório continua com aquela responsabilidade. Olha lá, e atenção, eu vou ter que criar a pessoa jurídica, eu vou fazer a criação da pessoa jurídica. Né? Então, eu registro a PJ, mas eu não registro em junta comercial. Entendam, eu crio a pessoa jurídica, mas ela não precisa ser registrada em junta comercial. Ela vai para a Ordem dos Advogados do Brasil, o Conselho Seccional responsável pela área. Se liguem, isso é muito importante. Agora, professor, ok, eu tenho o meu sócio e nós criamos o nosso escritório, a gente foi até a OABDF, foi lá e registrou o nosso escritório e agora a gente tem uma PJ, a gente está atuando. Professor, e se por um acaso eu quiser montar um escritório em Águas Lindas de Goiás? Eu posso ficar atuando só com a minha pessoa jurídica do Distrito Federal? Senhores,
a ideia de se criar uma filial, para ter a filial, eu vou ter que fazer o mesmo registro da filial lá aonde eu vou criar essa filial. Daí a gente tem que pensar, o meu escritório principal é aqui no Distrito Federal, e eu vou fazer uma filial no Goiás, em Águas Lindas. O que eu vou fazer então? Eu vou até o Goiás, eu registro a minha filial lá na OAB Goiás, mas ela vai ficar registrada como filial. E cada um dos sócios vai ter que requerer uma inscrição suplementar no Goiás. Olha aí, se liguem. Vamos lá, vamos por parte. Eu e o Igor, nós somos OAB DF. A minha inscrição é do DF e a dele também. Criamos um escritório aqui no Distrito Federal. A gente vai fazer o quê? A gente vai lá na OAB e registra o nosso escritório. A partir daí, o escritório ele está válido para o direito. Segundo ponto, nós dois resolvemos montar uma filial em Águas Lindas de Goiás. O que nós vamos fazer? Nós vamos requerer uma inscrição suplementar no Goiás. Como assim suplementar, professor? Ora, nós temos a nossa inscrição principal aqui no DF, mas nós vamos requerer uma outra inscrição lá no Goiás. A partir do momento que nós fizemos essa requisição e recebemos a nossa inscrição suplementar lá no Goiás, a gente está autorizado a montar a nossa filial lá. Daí o que nós fazemos? Montamos a filial do nosso escritório, Bonfim e Brito, advogados associados do escritório, aí a gente vai lá e monta lá no Goiás aquela filial. Na hora que montamos a nossa filial lá, a gente tem a autorização para ter o nosso escritório em funcionamento no Goiás. Então se liguem. O nosso escritório principal, que é aqui no DF, ele deve ser registrado na OAB DF. A nossa filial, o nosso escritório filial, que é em Águas Lindas do Goiás, deve ser registrado na OAB Goiás. Mas qual é o requisito? Que os sócios, eles tenham a OAB suplementar no lugar da filial. Professor, mas vai ter que pagar anuidade? É lógico. Né? A gente vai pagar a anuidade do DF, a anuidade do Goiás, a gente vai pagar a anuidade tanto do escritório como a anuidade de cada um dos sócios ali. Fica caro, mas é o preço que se paga para ficar multimilionário, que é o caso do professor Igor. Tá bom, gente? Então, entendam essa ideia. Eu vou fazer a minha inscrição principal no Distrito Federal e vou ter uma inscrição suplementar no Goiás. O meu escritório vai ter a sede no Distrito Federal e ele vai ter a filial no Goiás. E tem que ser registrado cada um em sua localidade. Professor, mas só porque me veio a dúvida, não é do assunto. Mas eu não tenho escritório nenhum, professor. Isso cai na prova pra caramba, então é bom a gente fazer essa ressalva. Eu não fiz escritório, eu não tenho nada, eu só advogo, só sou advogado e tô aí, ó, sentando pau, a advocacia, uma atrás da outra, fazendo um processo aqui no DF e ok. Mas eu comecei a pegar umas causas no Goiás, professor. Peguei umas causas no Goiás. Eu preciso pedir a inscrição suplementar? Senhores, cuidado. Eu, para ir para o Goiás, eu não preciso de inscrição suplementar. Eu posso ter só a minha OAB-DF e ter uma, duas causas no Goiás. Não tem problema. Por que não tem problema? Porque eu tenho um limite de 5 causas por ano. Passei de 5, aí eu vou precisar de uma OAB suplementar. Na verdade, até 5, como o Eliezer acabou de colocar ali, até 5 eu posso, passei, suplementar. Isso quer dizer o quê, Gleidson? Quer dizer que eu, como advogado sozinho, e aí eu não estou falando de sociedade unipessoal, eu não criei a pessoa jurídica, se liguem. Eu sou advogado, tenho a minha carteirinha da OAB, não criei uma sociedade unipessoal, eu posso ter... E aqui, ó, perceba, eu vou até pegar a minha carteirinha para mostrar isso para vocês. Ó, a minha carteirinha, ela tá aqui, ó. Tá aqui em cima falando, ó, que eu sou do Distrito Federal. Aqui, ó, aqui tá falando que eu sou do Distrito Federal. Minha carteirinha da OAB. Quando eu pego a minha carteirinha, ela diz que eu sou do Distrito Federal, isso quer dizer o quê? Quer dizer que eu posso advogar ilimitadamente aqui no DF. Uai, como assim ilimitado, Gleidson? Eu posso ter 1000 causas aqui no DF.
Posso ter advocacia tributária, advocacia financeira, advocacia civil, criminalista, trabalhista é exagero, né? Porque ninguém advoga naquela área, é uma área ridícula, né? Enfim. Mas até isso, se eu quiser ir para esse tipo de área que é completamente insignificante, eu posso ir com a minha OAB-DF. Eu posso ter o tanto de causas de qualquer área, qualquer uma área, eu posso advogar aqui dentro do DF. Entendo, porque minha OAB é DF. Agora, se eu comecei a advogar no Goiás, eu posso pegar causa de qualquer assunto. Porque alguns de vocês ficam assistindo séries, né? E aí, uns alunos viram para mim, Gleitson, eu vi lá na série Suits, que o fulano ele advoga só num estado americano. E se ele for para outro estado, ele não pode advogar. Isso funciona nos Estados Unidos, meu povo. Aqui no Brasil não é assim. Aqui no Brasil é assim, ó. Eu advogo em qualquer estado brasileiro. Eu tendo a minha carteirinha da OAB, eu posso advogar no Distrito Federal, no Goiás, na Bahia, em São Paulo, eu posso advogar em qualquer lugar. Só que como a minha carteira é OAB DF, aqui no DF eu não tenho limitação de quantidade de causas. Eu posso advogar ilimitadamente aqui, ter 1 milhão de processos, sem problema. Agora, quando eu cruzo a fronteira, quando eu vou para o Goiás, no Goiás eu já tenho limitação. Atenção, se a minha OAB só for DF, eu não tiver uma OAB suplementar, eu só posso advogar em 5 causas diferentes no Goiás. Aí seria 5 no Goiás, 5 na Bahia, 5 em São Paulo. Se eu advogar 5 até 5 em cada estado, eu não preciso ter OAB suplementar. Agora, se eu peguei a 6ª causa no Goiás, 6ª causa na Bahia, 6ª causa em São Paulo, eu vou ter que pedir uma OAB suplementar no Goiás, uma na Bahia e outra em São Paulo. Então, qual é a limitação? Número de causas. Eu tenho o direito de ter 5 causas em cada uma das unidades da federação, 5 causas em trâmite, né? 5 processos em trâmite. Isso fora do meu originário. Se a minha inscrição originária é no DF, aqui eu não tenho limitação. Agora, fora do DF, limite de até 5 por ano. Entendido isso daí, gente? Agora, se a minha filial do escritório for ser feita no Goiás, se liguem, a filial, eu não entro nessa quantidade de mínimo de causas, não é assim. Né? Eu tenho a sede do meu escritório, é aqui no Distrito Federal, e eu quero montar uma filial em Águas Lindas de Goiás, eu não vou falar de 5 causas, não, eu quero montar uma filial lá, eu quero ter uma pessoa jurídica lá, eu quero ter isso lá. Automaticamente, para eu montar a filial, eu deverei ter a minha inscrição suplementar como advogado lá. Tá? Então, entenda, olha lá, ó, eu sozinho quero advogar no Goiás. Quando é que eu vou pedir a inscrição suplementar? Quando eu tiver mais de 5 causas no Goiás. Eu, com um sócio, quero montar uma filial do meu escritório lá no Goiás. Quando é que eu vou pedir a inscrição suplementar? Na hora em que eu for montar a filial. Não interessa se eu tenho menos de 5 causas. Vou fazer a filial lá, eu deverei ter uma inscrição suplementar no Goiás. Gravem isso, porque isso vai cair na prova de vocês e vocês têm que acertar. Porque se errar, eu vou pedir oração na igreja para que você reprove 5 exames da OAB seguidos, porque não me ouviu direito aqui. Amém? Então se liguem. Olha lá. É importante que a gente fale, né, dessa questão da inscrição suplementar, da sociedade de advogado, que agora, por um acaso, eu estou aqui no NPJ. O NPJ, ele funciona muito parecido com uma sociedade de advogados, mas muito parecido, gente, mas muito. Tem a procuração aqui do NPJ, eu vou ver se eu acho uma para mostrar. Aqui não tem, né? Eu vi um pacotinho de documentos ali, e aí eu fui olhar para ver se tinha uma, mas não tem. Mas na procuração do NPJ, todos os professores e advogados do NPJ estão lá na procuração. Todo mundo está ali, ó, tá todo mundo lá. E nessa procuração vai ficar claro que o assistido da gente, quando nos procura aqui no NPJ, ele está procurando o NPJ.
Quando ele te procura no teu escritório, ele está procurando o teu escritório. E aí a procuração ela vai ter o nome do escritório. Ela vai ter o nome do escritório. Porque eu e o Igor, nós montamos um escritório, Bonfim e Brito, advogados associados. Quando um cliente contrata o escritório, contratou o escritório Bonfim e Brito, advogados associados. Então, na procuração vai estar lá, Bonfim e Brito, advogados associados. E embaixo, a gente vai ter um nome individual, tanto o meu quanto o do Igor, de todos os advogados que fazem parte do escritório. E é por isso que eu digo, se eu tenho um sócio, se eu tenho uma sociedade advocatícia que está constituída, e eu venho a falecer, automaticamente o meu sócio assume os processos. Por quê? Porque ele já está na procuração. Não tem essa diferenciação. Contratou o escritório, automaticamente o escritório ele é responsável por aquilo. Então, como são feitas as procurações às sociedades de advogado? Como que são feitas? Na procuração vai ter o nome do escritório e individualmente o nome dos advogados do escritório. Se não tiver, e aí por outro lado, eu montei o meu escritório com o professor Igor, mas na procuração só tem o nome dele. Ora, se só tem o nome dele, eu não posso advogar, né, com aquela procuração. Eu não vou poder entrar representando o cliente. Então, o cliente veio, passou uma procuração e só tem o nome do professor Igor, eu não vou poder peticionar no processo. Porque, embora tenha o nome do meu escritório, não tem o meu nome na procuração. Entendam, para o advogado ele poder advogar, na procuração tem que ter o nome da sociedade e tem que ter o nome individual de cada um dos advogados. Senhores, isso é a base. O que é que a gente tem que entender? Vou montar uma sociedade de advogado. Quais são os tipos de sociedades? A sociedade simples, onde os advogados se reúnem, se agrupam e formam ali a sociedade, ou a sociedade individual ou unipessoal, onde a pessoa ela sozinha ela está ali dentro da sua sociedade. Em ambos os casos se cria uma pessoa jurídica. A sociedade ela tem que ser inscrita no local onde vai ser exercida a advocacia. Se tiver filial, também tem que estar inscrita lá. Mas inscrita onde? No conselho seccional responsável. OAB-DF, OAB Goiás, OAB Bahia, no conselho seccional responsável por aquela sociedade. Na procuração, tem que ter o nome da sociedade e o nome dos advogados. Se não tiver o nome do advogado, eu não posso participar. E, por fim, existem duas proibições claras quanto à sociedade de advogado. Duas proibições claras. Olha aqui, ó, a procuração. Moisés me trouxe. Obrigado, Moisés. Só para mostrar para vocês como é que funciona essa procuração. Olha lá, ó. Aqui, ó, a gente coloca os dados do assistido, da pessoa que nos procura. E aqui embaixo, ó, tem o nome de todos os advogados aqui do NPJ. Ó. Todos, estão todos aqui. Fica bom, gente, é importante a gente entender que esse documento, para ter validade, ele é assim. Professor, como que eu tenho que decorar isso, então? Eu tenho o nome do escritório, tá aqui, ó, o NPJ do IESB, é o nome do nosso escritório, e embaixo eu tenho o nome de todos os sócios do escritório, ou seja, todos os advogados que fazem parte aqui do NPJ. Essa procuração, ela mostra muito bem como que funciona a sociedade de advogados. A procuração ela é passada em nome do escritório, mas dentro da procuração tem que ter o nome de todos os advogados que fazem parte daquele escritório. Se não tiver o meu nome aqui embaixo, eu não posso advogar pelo escritório. Se liguem quanto a isso. Agora, é importante demais que a gente ressalte essas duas próximas características. Eu não posso fazer parte de duas sociedades na mesma seccional. Como assim, Gleidson? Eu não posso ser sócio ao mesmo tempo do professor Igor e também do professor Jair, por exemplo, aqui no Distrito Federal. Não posso. Tá? Eu não posso ser sócio de dois advogados no DF. Por quê, Gleidson? Porque, ora, se eu for sócio de dois escritórios, literalmente, eu não vou vestir a camisa de nenhum deles. Ou vou vestir mais a camisa de um e menos do outro. Ou pode acontecer de um escritório estar atendendo a um cliente e outro escritório está atendendo a outro cliente com interesse conflitante.
E aí eu faço parte dos dois, e agora? E agora? Como é que eu fico? Senhores, um advogado não pode fazer parte de 2 escritórios na mesma seccional. Não pode, é proibido. Por outro lado, a segunda proibição, isso cai direto na prova da OAB, é que uma mesma sociedade não pode ser advogada, né? Uma mesma sociedade não pode ser contratada para defender 2 interesses diferentes de cliente. Então, por exemplo, caiu um tempo desses aqui no NPJ para a gente fazer uma ação. Olha o que aconteceu e vocês vão entender bem isso daí. Pela manhã, uma assistida, uma pessoa, veio até o NPJ e assinou uma procuração para o NPJ para nós fazermos o divórcio dela. Quem atendeu essa assistida, a mulher, foi a professora Marília. Pela manhã teve esse atendimento. E aí o que aconteceu? À tarde, o marido dela me procurou aqui no NPJ para eu fazer o divórcio dele. Eu fui lá e peguei uma procuração. Eu não sabia que tinha tido aquela de manhã, fui lá e peguei. E aí aconteceu o quê? De manhã a gente estava atendendo a esposa e à tarde a gente atendendo o esposo, marido e mulher. Professor, e aí, o NPJ pode fazer esse divórcio com 2 interesses antagônicos? Né? Uma sociedade de advogado pode atender 2 clientes que estão indo contra um ao outro no processo? A resposta é não, nunca, de jeito nenhum. O código vai falar o quê? Que nós aqui, nesse caso, a gente tem que escolher um e atender somente aquele que a gente escolheu. Eu não posso ficar atendendo clientes com interesses distintos, porque não tem sentido. Como que eu vou ser advogado de 2 pessoas que estão querendo se matar dentro de um processo? Eu advogo para um e advogo para o outro? Não pode. Agora, se liguem. Somente se aplica essa regra se a situação for litigiosa. Se a situação for consensual, um divórcio consensual, os 2 vêm, procuram e falam, doutor, a gente quer te contratar para fazer o nosso divórcio, é sem briga, a gente só não quer ficar mais casado. Eu posso? Posso, claro. Agora, eu não posso, o mesmo escritório não pode patrocinar, ou seja, defender interesses de clientes diversos, com interesses diversos, que estão indo um contra o outro. Isso não pode acontecer. Tá? Então, quais são as 2 vedações frente à sociedade de advogados? Primeira vedação, o mesmo advogado não pode participar de 2 sociedades na mesma região, 2 sociedades diversas na mesma região, primeira vedação. Segunda vedação, o mesmo escritório não pode patrocinar cliente com interesse diverso, não pode. Né? Professor, nesse caso aí do NPJ, como é que vocês fizeram? A gente abriu mão dos 2. Para mim, embora o código ele diga que a gente tem que escolher um e advogar só para ele, eu conversando com a Marília, a gente decidiu abrir mão dos 2. Por que abrir mão dos 2? Porque é mais ético. Né? Afinal de contas, de manhã ela conversou com a mulher contou toda a versão dela para a Marília. À tarde, eu conversei com o marido, ele me contou toda a versão dele. Aí eu me reúno com a Marília e a gente fala, não, vamos advogar só para o marido, tira a mulher. Ou só para a mulher, tira o marido. Pô, mas o outro já contou a história toda. Né? Fica ruim. Então, nesse caso, como aconteceu dessa maneira, a gente chamou os 2 e falou, olha, o NPJ não pode advogar nem para um nem para o outro, porque vocês 2 procuraram a gente no mesmo dia e a gente não pode defender interesse diferente. Tá bom? Então, dito isso, a gente encerra a parte de sociedade e eu quero falar de uma outra coisa que também é muito especial e muito importante para vocês. Mas quanto a essa parte de sociedades, alguma dúvida? Alguém quer perguntar alguma coisa, quer falar aí, quer se manifestar? Pode falar. Eu vou ir um pouquinho além do meio-dia, porque eu cheguei atrasado no começo, viu, gente? Então, eu peço desculpa pelo meu atraso, né? Eu vou passar um pouquinho do meio-dia por conta desse atraso no começo. Mas eu vou partilhar uma outra parte aqui, uma outra janelinha, para eu ir para um tema que é espinhoso. Quem gosta muito desse tema é o professor Léo Paixão, né? Que é o tema do estagiário de direito. Então, sociedade de advogado fica para trás e agora a gente vai falar daquele. Todos nós gostamos, professor, desse tema.
Todo mundo gosta desse tema, né, mestre Igor? É fantástico. O estagiário de direito é fantástico. Porque, assim, estagiário é aquela pessoa que hoje, literalmente, faz o poder judiciário andar. Né? O professor Igor vai saber que se não fosse os estagiários, o judiciário não ia andar. Estagiário do TJ faz de tudo, né? Faz audiência, dá andamento em processo, manda citar, manda intimar, e é exatamente por isso que o poder judiciário é tão mal falado no Brasil, porque ele é basicamente sustentado por estagiário, e estagiário é essa figura que serve para muito pouco, mas é muito utilizada dentro do nosso poder judiciário. E a gente vai falar do estagiário de direito. Estagiário de direito, né? Eu não sei, é claro, né, professor Igor? Aqui, ó, tem 16 alunos. Duvido que aqui tem algum estagiário, né? Porque, ora, os meus alunos não vão ser esse tipo de gente. Né? Mas a gente vai falar aí para os alunos, porque caso você conheça algum estagiário de direito, você já sabe o que falar para ele. E não só isso, porque pode ser que caia na sua prova perguntas a respeito dessa figura que é o estagiário do curso de direito. Senhores, vamos começar a falar do estagiário. Em primeiro lugar, quem é que pode ser estagiário? E aí, ó, é bom demais de eu ser claro no que eu estou falando. Eu estou falando do estagiário que tem a carteirinha azul da OAB. Eu estou falando do estagiário inscrito na OAB. É isso que eu quero falar. Eu não estou falando do estagiário que não tem inscrição na OAB. Né? Eu estava dando aula agorinha para gente que está no segundo semestre. O pessoal do segundo semestre pode ser estagiário? Pode, é claro que pode. Mas não pode ser estagiário inscrito na OAB. O que vocês têm que entender, qual é o estagiário que cai na prova, que cai no exame de vocês? O estagiário inscrito na OAB. E quem é que pode se inscrever na OAB? É o estudante de direito que está nos 2 últimos anos do curso. Senhores, ele, para se inscrever na OAB, tem que estar nos 2 últimos anos do curso. O estatuto ele vai trazer a ideia de que o curso de direito tem 5 anos. A pessoa ela tem que estar nos 2 últimos, ou seja, 7º, 8º, 9º e 10º semestre. Então, a partir do 7º semestre, você pode requerer a sua carteirinha azul da OAB. Você está nos 2 últimos anos do curso. Professor, mas eu ainda estou no 6º, eu não posso... Não, você não pode. Ah, mas eu quero. Você quer, então pede a Deus para você viver até o 7º semestre. Que aí, quando você chegar no 7º semestre, você pode requerer a sua carteirinha da OAB. Senhores, mais uma vez, quem é que pode ser estagiário de direito? Estagiário inscrito na OAB, ele deverá estar nos 2 últimos anos do curso. E olha só, ele tem que estar vinculado a um estágio na própria faculdade, num escritório ou em um órgão público que tenha um vínculo com a OAB. Não pode ser uma pessoa que não esteja em nenhum processo de nada. Por exemplo, eu sou aluno do curso de Direito, estou no 8º semestre. Eu posso requerer a minha carteirinha de estagiário da OAB? Não, não posso. Eu não posso ir lá. Eu estou no 8º semestre, vou lá requerer minha carteirinha de estagiário. Alguém vai olhar para você e vai falar, filhão, vai procurar sua turma, você não pode requerer. Como é que eu posso fazer para requerer a minha carteirinha de estagiário? Eu tenho que estar fazendo um estágio prático. E não é o NPJ da faculdade. O NPJ, ele por si só, não te autoriza a se inscrever como estagiário. Você tem que ser um estagiário prático. O NPJ é uma matéria. Você teria que estar fazendo um estágio voluntário na Defensoria Pública, você teria que estar fazendo algum outro tipo de estágio que te autorizasse a fazer essa inscrição. Gente, eu vou ligar aqui o meu computador, porque ele está acabando a bateria. E eu vi agora isso aqui. Deixa eu achar aqui a fonte. Tiraram da tomada. Peraí, deixa eu ligar ele na tomada. Um minutinho.
Eu estou aqui no computador do NPJ, está acabando a bateria, a tomada ela não funcionou. Mas eu vou tocar aqui. Eu acho que eu ainda consigo falar um pouquinho aqui para vocês. Senhores, quem é essa história, então, de estagiário? O estagiário ele tem que estar nos 2 últimos anos do curso de Direito, ele tem que estar nos 2 últimos anos, não pode estar desvinculado de um projeto prático de estágio. Ou seja, ele tem que estar num escritório, ele tem que estar na faculdade inscrito na OAB, né? Ele tem que estar assim, ele tem que estar vinculado a um projeto prático. O que seria o projeto prático, professor? Ora, ele tem que estar vinculado a algo que ele trabalhe efetivamente no apoio a um advogado. Deixa eu colocar a fonte aqui, parece que o Moisés chegou com uma fonte nova ali. Um minutinho, gente. É ali, ó, Moisés, essa que está ali embaixo. E já começou aqui a falhar. Não pegou aqui minha fonte, mas aí eu vou falar. Gente, ó, se acabar minha bateria, tá me falando que eu tenho 5 minutos aqui, é mais ou menos o que eu queria falar do estágio, né? Então eu vou falar aqui rapidinho para vocês. Quem é que vai poder ser, então, estagiário de direito inscrito na OAB? Aquele que está nos 2 últimos anos vinculados com um programa de estágio. Pronto, mas deu certo. Valeu. Pronto, agora eu posso falar até amanhã. Ele tem que estar vinculado a um programa de estágio. Que programa, professor? Seja da Defensoria Pública, seja da Faculdade de Direito que ele cursa, seja de um escritório, mas tem que ser alguém que tenha convênio com a OAB. Então, por exemplo, professor, por que você falou que uma pessoa que está no NPJ não pode pedir a sua carteirinha da OAB? Porque vai precisar de um advogado que fale, olha, o João, que é aluno do NPJ, ele é meu estagiário e tudo o que ele fizer eu apoio, eu avalizo. O NPJ não vai fazer isso para você, até porque você não é um estagiário direto, um advogado. Então, o que você precisa fazer? Está fazendo um estágio prático, real mesmo. Esses estágios em escritório, estágio na defensoria, num estágio no Ministério Público, se te pedir, né? Se você for contratado da faculdade para ser um estagiário de direito mesmo, para analisar os contratos da faculdade, isso daí vale. Então, olha o que você precisa entender. Está nos 2 últimos anos do curso de direito e está vinculado a um programa de estágio que tenha parceria com a OAB. Agora, professor, os requisitos só são esses? Não, galera. Olha só, deixa eu explicar uma coisa para vocês. O artigo 9º do Estatuto da OAB, ele vai trazer quais são os requisitos para eu me inscrever como advogado. Para ser estagiário, eu vou ter os mesmos requisitos que eu teria para ser inscrito como advogado, os mesmos, exceto 2. Que para ser advogado, eu preciso ter concluído o curso de direito e preciso ter passado no exame de ordem. Aprovação no exame de ordem e conclusão no curso de direito. Então, esses 2 requisitos, para ser estagiário, eu não preciso. Eu preciso ter o quê? Capacidade civil, estar com a minha obrigação eleitoral em dia, não exercer atividade incompatível, ter a idoneidade moral, e aí um bocado de gente já dá mole, né? Porque tem gente que, na segunda-feira, eu falar de idoneidade moral, depois do tanto que esse fim de semana foi puxado, imagina, né? Mas tem que ter idoneidade moral e ir lá prestar o compromisso perante o conselho. Né? Então, para ser advogado, eu preciso desses 5 requisitos e de mais 2, que é ter terminado o curso de direito e ter sido aprovado no exame de ordem. Agora, para ser estagiário, é a mesma coisa, menos ter terminado o curso de direito, é lógico, porque eu estou nos 2 últimos anos do meu curso e também eu não preciso ter passado na prova da OAB, é lógico, porque eu não terminei o meu curso de direito. Então, o que a gente tem que pensar os requisitos para ser estagiário são iguais aos requisitos para ser advogado, exceto pelo fato de não ser necessário ter terminado o curso e nem ter passado no exame de ordem. Fica claro isso, gente? Então, o que a gente já viu quanto a estagiário? Quem é que vai poder ser?
A pessoa que está vinculada a um curso de direito nos 2 últimos anos do curso e que esteja fazendo um estágio com uma instituição que tenha convênio com a OAB. Quais são os requisitos? Os mesmos da advocacia, exceto ter terminado o curso de direito e ter passado no exame de ordem. O resto é tudo a mesma coisa. Agora, dito isso, bora ver onde é que o estagiário ele vai se inscrever para estágio. Isso daqui eu acho interessante, professor Igor, porque a gente aqui no curso do IESB, eu tenho muitos alunos, e o senhor também, eu tenho certeza, tem muitos alunos que moram em Águas Lindas de Goiás. E esse pessoal é muito confundido pela prova da OAB. Porque, imagina, uma pessoa que mora em Águas Lindas de Goiás quer se inscrever como estagiário de direito. Né? Quer requerer a carteirinha azul de estagiário, quer receber a carteirinha da OAB de estagiário. Como é que essa pessoa se inscreve? Será que ele vai ser inscrito aqui no Distrito Federal ou lá no Goiás, que é onde ele mora? Senhores, ele tem que se inscrever no lugar onde ele cursa direito. Tá? Então, é onde ele cursa direito. Eu quero receber a carteirinha azul da OAB. Essa aqui é de advogado, mas eu quero pegar a azul de estagiário. Eu sou estagiário, eu estou cursando direito no IESB, que é na Ceilândia. E eu moro em Águas Lindas, que é no Goiás. Onde é que eu vou requerer a minha carteirinha? É na OAB DF. Não é na OAB Goiás, onde eu moro. Agora, o contrário. Uma pessoa que mora na Ceilândia e cursa direito lá em Águas Lindas de Goiás. Essa pessoa quer requerer a carteirinha de estagiário. Onde que ela vai requerer? Lá na OAB Goiás, é onde ela cursa direito. E, gente, pelo amor de Deus, não confundam esse estágio que eu estou falando, que é o estagiário que a pessoa recebe a carteirinha de estagiário, não confundam esse estágio com um estágio obrigatório, que é o NPJ. No NPJ, todo aluno de direito pode fazer, qualquer aluno de direito pode ser inscrito no NPJ, qualquer um. Inclusive aqueles que são incompatíveis. Imagina, um policial militar, ele tem que terminar o curso de direito dele e ele precisa fazer o NPJ. Tem algum problema para ele fazer isso? Nenhum. Ele vai poder fazer o estágio no NPJ normalmente, porque isso daí está vinculado às matérias práticas que são obrigatórias pelo Ministério da Educação. Agora, esse mesmo policial militar, se ele quiser requerer a carteirinha de estagiário dele, vinculado ao OAB, ele não vai poder, porque ele tem um impedimento de ser policial. Entendam isso. O impedimento não gera impedimento para o estágio obrigatório da faculdade. Não gera. A pessoa ela tem impedimento para requerer a carteirinha de estagiário, mas não tem impedimento para exercer o estágio obrigatório. É importante vocês entenderem isso. Porque aí a faculdade, ela fornece o NPJ e aí aquela pessoa ela já vai ter ali a possibilidade de ir cursando. Né? Um último ponto para a gente responder uma questãozinha e encerrar a nossa oficina hoje. O que o estagiário pode fazer como estagiário? Senhores, o estagiário, se tiver um advogado junto com ele, né? Então, assim, tá lá, eu tenho o estagiário Joaquim, tá aqui o estagiário Joaquim. O que o estagiário Joaquim pode fazer junto com o advogado Gleidson? Tudo que o advogado pode. Então, junto comigo, tudo, ele vai poder fazer qualquer ação que eu posso fazer, porque ele está junto comigo. O estagiário Joaquim, junto com o advogado Gleidson, pode fazer tudo o que o advogado faz. Agora, sozinho, isolado, sem o advogado, aí ele vai ter restrição. Ele pode fazer petição sozinho? Pode. Ele pode até fazer petição, mas que tipo de petição? Uma petição que a gente chama de simples, solicitando ali para colocar um documento no processo no máximo. Então, por exemplo, o juiz pediu que fosse anexado no processo uma foto da mãe do autor, porque ele quer ver quem é a mãe do autor. O estagiário pode fazer uma petiçãozinha simples, solicito a juntada da foto da mãe do autor no processo. Pode. Pode, isso daí ele pode fazer. É o que nós chamamos de petição de juntado. O estagiário ele vai poder fazer mesmo sem um advogado. Imagina que moral, né? Ele coloca o nome dele lá, fulano de tal, estagiário. OAB-DF é 3456. Aí tem lá o OAB de estagiário dele. Ele põe aquilo e assina e ele vai poder fazer isso mesmo.
Antigamente, eu que sou antigo, o Igor, que também é advogado mais antigo, já deve ter visto, a gente já mexeu com juntada de processo, com carga de processo, a gente já fez esse tipo de coisa. Antes os processos eram físicos, né? Então, Gleidson, eu precisava pegar um processo, o que eu tinha que fazer? Eu ia no fórum, pegava o processo, era um papel, um calhamaço assim, eu saía com aquele treco, ia lá no fórum com aquilo ali, deixava no fórum, pegava, buscava, isso a gente chamava de carga e descarga. O que é a carga? Ir no fórum pegar o processo. O que é a descarga? Ir no fórum devolver o processo. O estagiário, mesmo sem um advogado, podia ir lá no fórum buscar processo e podia ir no fórum devolver processo. Então, a segunda atribuição do estagiário. Lembrando, estagiário com o advogado pode fazer tudo que o advogado faz. Pode fazer petição inicial? Pode. Faz a petição inicial, assina, mas o advogado vai ter que ter assinado embaixo junto com ele. Então, com o advogado, ele pode fazer tudo. Sem o advogado, ele pode fazer petição de juntada, que é bem simples. Pode fazer carga do processo, que é ir no fórum buscar o processo. Então, a segunda coisa que ele pode fazer. O que mais, professor, que ele pode fazer sem um advogado? Ele pode ir lá pedir certidão, pedir documento do processo, falar com o diretor de secretaria. Diretor, certifica aí, que a gente ficou esperando 4 horas para o começo da audiência e a audiência está atrasada, faz uma certidão para mim. Ele pode pedir isso? Claro que pode. Né? Então, sem um advogado, olha o que ele pode. Primeira coisa, petição de juntada. Segunda coisa que ele pode fazer, sem a companhia de um advogado, carga e descarga de processo físico. Buscar o processo ou devolver o processo no fórum. Terceira coisa, pegar as certidões gerais que for necessário ali dentro daquele processo. Agora, se liguem, galera, se liguem, porque o povo começa a fazer uma confusão aqui, que é confusão que dá vontade de matar. O estagiário, para poder fazer tudo isso que eu estou falando, atenção, ele precisa constar na procuração. O nome dele tem que estar aqui, Na procuração tem que ter o nome dele. Se não tem o nome do estagiário na procuração, ele não pode fazer nada. É a mesma regra do advogado. Né? Então, assim, o estagiário ele tem que estar na procuração. Tem que estar. Se o nome dele não estiver na procuração, ele não pode fazer nenhuma ação. Tá bom? Então, muito importante da gente falar quanto ao estagiário, né? Só uma revisãozinha geral. O estagiário, ele tem que estar nos 2 últimos anos do curso de Direito. Esse estagiário aí, ele vai receber uma carteirinha da OAB, né? O estagiário com carteirinha, ele vai receber uma carteirinha que é azul, 2 anos nos 2 últimos anos do curso de Direito. Ele vai ter que estar vinculado a um programa de estágio que seja conveniado à OAB. Aí ele pode requerer a carteirinha. Ele tem as mesmas restrições, os mesmos requisitos do advogado, exceto que ele não precisa ter se formado nem ter passado na OAB. O resto é a mesma coisa do advogado. E aí, sozinho, ele só pode fazer esses 3 atos, que é fazer a petição de juntada, fazer carga e descarga de processo, tirar a certidão, mas ele, junto com o advogado, vai poder fazer tudo. Beleza. Junto com o advogado, ele vai poder fazer tudo o que o advogado faz. Sozinho, ele só pode fazer esses 3 atos que estão aí. E atenção, pelo amor de Deus, qualquer coisa que ele for fazer, ele precisa ter uma procuração, ele tem que estar na procuração junto com o advogado. Bora fazer uma questão só para a gente encerrar a nossa livezinha de hoje, né, que foi gostosa. Eu peço mais uma vez perdão pelo atraso, mas foi uma live bem gostosinha lá. Uma questãozinha falando do estagiário. Fernanda, estudante do 8º período de Direito, 8º semestre, requereu inscrição junto à seccional da OAB do estado onde reside. A inscrição foi indeferida em razão de Fernanda ser serventuária do TJ do estado. Fernanda recorreu da decisão, alegando que preenche todos os requisitos exigidos em lei para inscrição de estagiário e que o exercício do cargo incompatível com a advocacia não impede a inscrição do estudante de direito como estagiário. Aí a pergunta é, merece ser revista a decisão que indeferiu a inscrição de estagiário de Fernanda? Galera,
Acabei de falar isso para vocês, acabei de falar. Ela exerce uma atribuição que é incompatível. Se é incompatível, ela não pode se inscrever como estagiária. Ela não pode receber a carteirinha azul da OAB, não pode. Daí fica fácil da gente, olha, ó, a alternativa B de bola, que é a que é correta. Vamos ver, merece ser revista a decisão que indeferiu a inscrição de estagiário de Fernanda? Ou seja, a Fernanda ela tinha que ser inscrita como estagiária da OAB? A resposta é não, pois as incompatibilidades previstas em lei para o exercício da advocacia também devem ser observadas quando o requerimento de inscrição de estagiário. Ou seja, a Fernanda não pode ser estagiária de direito porque ela exerce uma atividade incompatível com a advocacia. Então, as mesmas incompatibilidades do advogado se aplicam ao estagiário. Senhores, ficou alguma dúvida? De novo, eu peço desculpa pelo atraso no começo, mas eu acredito que a gente falou de temas bem importantes. Primeiro tema muito importante é a sociedade de advogado. O que é a sociedade de advogado? Sociedade simples, sociedade unipessoal. E agora a gente falou do estagiário, porque eu acho que é muito bom isso daí para vocês, tá bom? Gente, valeu. Professor Igor, perdão pelo atraso, eu estava em sala de aula aqui no IES, mas eu acredito que a gente cumpriu o nosso objetivo. Foi uma honra ter estado com vocês. Um abraço a todos os homens, um beijo para a mulherada. Valeu, gente. Se cuidem. Fiquem com Deus.